Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Nesta segunda temporada, estamos estudando mais uma vez o livro do profeta Daniel. E através das suas histórias e profecias, nós iremos compreender o plano de Deus para a nossa vida. Você tem ouvido aqui o barulho de várias aves, vários pássaros, animais, porque nós estamos numa paradisíaca ilha em Angra dos Reis. E é a partir dessa ilha, um presente maravilhoso de Deus para todos nós, que nós vamos conhecer mais da sua palavra, que é a sua revelação perfeita. Estamos aqui com vários amigos, o Ludimar, a Joilma, a Carol, a Karen, a Cristina, o Júlio, a Tereza, o Celso, para um empolgante estudo da palavra de Deus. E você que está nos assistindo, tome a sua Bíblia também. Se você, inclusive, quiser acompanhar a temática nossa do programa, que está agora no seu terceiro estudo, eu tenho para você aqui a revista, um guia de estudo Bíblia Fácil. Essa revista contém todos os 16 temas que nós iremos estudar aqui no programa. Você pode solicitar pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Ou, se você preferir, acesse a nossa página na internet www.novotempo.com/bibliafácil. Lá você vai preencher um formulário com os seus dados postais e nós enviamos essa revista para a sua casa, através dos correios. E é inteiramente grátis. E muito obrigado a você que é um anjo da esperança, porque graças ao apoio dos anjos da esperança é que nós podemos oferecer esses materiais para o país inteiro. Um outro detalhe, aproveita para curtir a nossa página no Facebook. O nosso endereço lá é facebook.com/bibliafácilnt. Compartilhe com seus amigos o estudo da Palavra de Deus. Hoje temos um tema muito importante a estudar. Vocês já estão prontos para começarmos o estudo? E aí? Estão prontos para uma viagem a 2.600 anos no passado? Vamos pegar agora um trem ao passado e vamos juntos para a Babilônia. Lá nós vamos encontrar um rei que teve um sonho extraordinário, mas nesse sonho ele viu algo do qual não mais se lembrou. Por isso ele ficou tão assustado. O tema que hoje nós vamos estudar fala de um sonho do rei Nabucodonosor. Nesse sonho, ele viu uma estátua assustadora. Essa estátua possuía vários metais, foi atingido por uma pedra, foi destruída e ele não entendeu o significado. Mas agora vamos orar para que o mesmo Espírito Santo que esteve com Daniel possa nos auxiliar agora no estudo da sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, que alegria podermos estar reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e divino Espírito Santo esteja conosco e que nos faça compreender as verdades que carecemos. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, tome sua Bíblia, vamos juntos ao estudo de hoje, que vai falar de uma visão extraordinária e de um significado maravilhoso para os nossos dias. Daniel, abra sua Bíblia em Daniel, na página 588 do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia também, livro do profeta Daniel. Vamos analisar hoje o capítulo 2. E nós vamos descobrir de que esse sonho fala em pelo menos 2.500 anos de história. Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Nós já vimos na semana passada de que ele invadiu a cidade de Jerusalém e fez cativos os judeus, entre eles Daniel e seus 3 companheiros. Quando terminamos o capítulo 1, nós encontramos um rei admirado com a sabedoria dos jovens judeus, porque no teste que ele fez, ele encontrou que os judeus eram mais sábios, quantas vezes? 10 vezes mais sábios do que os outros sábios de Babilônia. Veja que eles comparados não às pessoas normais, mas já comparados a sábios, e eram 10 vezes mais sábios. Agora, essa admiração pelo rei, ela não durou muito tempo. Nós vamos descobrir que algo aconteceu. Quem era esse rei que estava em contato com esses príncipes judeus? Qual é o significado do seu nome? Esse nome é muito curioso, né? Nabucodonosor. Um nome enorme, estranho para nós. Mas sabe o que significa esse nome? Esse nome é um nome babilônico e na cultura babilônica, Nabucodonosor vai significar
prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Nabu, uma outra deidade de Babilônia. Então ele era um pagão politeísta, adorava vários deuses, e o nome dele já era uma adoração ao deus Nabu. Um outro detalhe interessante, nós vimos na semana passada que foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos de Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. Agora, por que é que Deus permitiu que o seu povo fosse parar escravo desse rei pagão? Nós temos uma pista aqui em Jeremias capítulo 7, verso 6. O profeta Jeremias escreveu assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Interessante. O profeta Jeremias, antes que acontecesse a invasão babilônica, já está chamando Nabucodonosor de servo de Deus. Por que Deus, através de Jeremias, chama Nabucodonosor de seu servo? Porque ele queria usar a Nabucodonosor para beneficiar o seu povo. Por isso que Deus permitiu que ele escravizasse seu povo. Mais que isso, Deus queria que a presença do seu povo em Babilônia levasse Nabucodonosor à conversão. Deus estava se esforçando para alcançar esse rei pagão. E isso, de fato, nós veremos na história se aconteceu ou não. O certo é que o profeta já chamava Nabucodonosor de um servo de Deus. Quando entramos no capítulo 2 de Daniel, nós vamos agora entrar em contato com a primeira visão do livro de Daniel. Quantos de vocês se lembram de como o livro de Daniel está dividido? Eu disse isso para vocês na primeira semana de estudo. O livro de Daniel está dividido em quantas partes? Quem se lembra? Duas partes. Qual é a primeira parte? Nós chamamos de quê? Histórica. E a segunda parte? Profética. Só que dentro da parte histórica, os primeiros 6 capítulos, há uma profecia, o capítulo 2. E dentro da parte profética, há uma história, o capítulo 9. Você entendeu? Então, é uma mesclagem perfeita de história e profecia. Então, no livro de Daniel, nós temos ao todo 4 visões. O capítulo 2 registra a primeira visão. Então, tome a sua Bíblia e vamos ler agora Daniel capítulo 2, nessa primeira visão. Olha para os versos 1 e 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Olha o que está acontecendo. Nabucodonosor teve um sonho, diz o texto. Era que ano do seu reinado? O segundo ano. Isso provavelmente era o ano 603 a.C. 603 para 602 a.C. Ele teve esse sonho e o seu espírito se perturbou. Por que ele ficou perturbado? Porque na cultura babilônica, você ter um sonho e se esquecer dele era um presságio ruim. Porque o sonho era uma das formas com que os deuses procuravam se comunicar com as pessoas. E quando você sonhava e não se lembrava mais, era um indício de que os deuses não estavam satisfeitos com você. E uma vez que eles atribuíam a esses deuses a vida, o poder, a riqueza, ele começou a temer pelo reino. Por isso ele ficou perturbado. E ele mandou chamar quem? A Bíblia diz que ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Quem é esse grupo? Eram sábios que ficavam junto ao rei para ajudá-lo na administração dos negócios do reino. Eram pessoas que aconselhavam o rei sobre as decisões, se vai à guerra, se não vai à guerra, se faz esta aliança, se não faz. Eram sábios. E eles também eram estudantes de astronomia, magia e outros tipos de jogos para tentar descobrir o futuro ou os mistérios. Eles achavam que eles podiam prever o futuro. Então o rei mandou chamá-los. Quando o rei chegou diante deles, o rei então
fez um desafio para eles. O rei disse assim: eu tive um sonho, mas eu me esqueci. Agora eu quero que vocês me façam saber o sonho e a sua interpretação. Agora os magos então elaboraram a estratégia. Qual foi a estratégia que esses magos usaram? Olha para o verso 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos o quê? A interpretação. Rei, diga para nós o que você sonhou e nós vamos te interpretar o sonho. Era isso que eles sempre faziam. E aí eles inventavam qualquer coisa. E aí o rei acreditava naquilo que eles falavam. Só que nesse caso o rei não estava se lembrando do sonho. E então o rei foi incisivo e disse assim: não, eu quero que vocês me façam saber o que eu sonhei, porque eu esqueci o que eu sonhei. Eu quero saber o que eu sonhei e o que significa isso. Agora eles se viram numa situação difícil, porque qualquer coisa que eles inventassem, o rei logo saberia ser mentira. E se eles contassem a verdade, os detalhes iriam refrescar a mente do rei e ele voltaria a se lembrar do sonho. Então o que os magos disseram? Os magos, olha aqui no seu capítulo 2, o que os magos disseram para ele. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão quem? Os deuses. E esses o quê? Não moram com os homens. O que você está pedindo, ninguém nunca pediu. Só quem pode dizer isso são os deuses, e esses não moram com os homens. Pois bem, eles disseram que era difícil, que os deuses que podiam revelar não moravam com os homens, estavam em outro plano. O que aconteceu então? O rei muito se irou e o rei baixou um decreto de morte. Olha aqui os versículos 12 e 13. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos todos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. O rei ficou tão irado que ele disse assim: matem todos os sábios, porque na realidade esse povo não é sábio, é coisa nenhuma, eles estão me enganando, então matem a todos. E foram buscar Daniel. Quando prenderam Daniel e os seus 3 amigos, Daniel perguntou: o que está acontecendo? Porque ele não sabia de fato o que estava acontecendo. Então disseram: não, você vai ser morto, porque você é um sábio também. Lembra que eles haviam passado no teste? No capítulo 1? Eles já estavam assistindo junto ao rei, porque agora nós estamos no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Sim, amigo. Tanto que eles estavam, que foi considerado como 10 vezes mais sábios, né? Exatamente. Então, o fato deles estarem lá agora como sábios implicava que eles também interpretassem o sonho, só que eles não foram chamados à presença do rei. Certamente havia entre o grupo de sábios um tipo de politicagem para deixá-los de fora, porque eles tinham inveja, como nós veremos aqui para frente ainda. Então, quando foram prender Daniel e seus amigos, ele perguntou: por que eu estou preso? Porque o rei teve um sonho, ninguém interpretou e você vai ser morto. Ele disse: não, então deixa eu falar com o rei. E então o Daniel foi introduzido à presença do rei. E Daniel falou assim: rei, eu não sabia do que estava acontecendo, agora eu estou sabendo, então você me dá um tempo, porque eu vou trazer para você a interpretação. O rei, no estado desesperador que estava, disse: tá bom, eu vou dar um tempo para você então. A Bíblia não fala quanto tempo ele deu, mas certamente não foi muito tempo. Agora, o que Daniel fez a partir desse momento? Olha aqui para o versículo 18. Verso 17 melhor, Daniel 2,17. Então Daniel fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, verso 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério,
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E o que fez Daniel? O que ele fez? Bendisse ao Deus do céu. O mistério foi revelado. E quando esse mistério foi revelado, o que Daniel fez? Ele bendisse o Deus do céu. No momento de crise, Daniel foi orar. Quando ele foi ameaçado de morte, ele reuniu seus amigos e foi orar. Sabe que nós devemos agir como Daniel? Nos momentos de crise e dificuldade, a oração é uma arma que Deus coloca em nossas mãos para sermos vitoriosos. Quando a crise se abate, quando as dificuldades surgem, nós temos que buscar na oração a resposta aos nossos problemas. E assim como Deus ouviu a oração desses 4 jovens, Ele vai ouvir também a nossa oração. Um detalhe interessante, quando Daniel volta à presença do rei, agora já sabendo do que se tratava, Daniel vai começar a interpretar o sonho para o rei e também dizer para ele o que ele sonhou. Olha no verso 36, Daniel 2, verso 36. Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor e disse assim, Daniel 2, 36. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. E Daniel começou a dizer assim, ó rei, tu estavas olhando no teu sonho e eis que o Senhor viu uma grande e terrível estátua. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto você olhava para essa estátua, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua e esmiuçou o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Mas esta pedra cresceu e encheu toda a terra. E quando Daniel começou a contar o que o rei havia sonhado, a memória dele foi refrescada. E ele disse, Daniel, é isso mesmo, foi isso que eu sonhei. Você está certo, eu vi essa estátua, era uma estátua assustadora, de metais, eu vi essa pedra, mas o que significa tudo isso? E Daniel disse assim, calma rei, nós também vamos dizer para você qual é a interpretação, o que isso significa. E então Daniel começa agora a interpretar o sonho da estátua. Daniel diz assim para o rei no versículo 38, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Essa estátua com a cabeça de ouro representa o Senhor. Representava então Babilônia. Depois de ti se levantará um reino inferior ao teu. Assim como a prata é inferior ao ouro, o reino que vai se levantar depois de Babilônia será inferior a ela. Depois dela se levantará ainda um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Assim como o quadril de bronze é inferior ao peito e braços de prata, esse terceiro reino será inferior, mas ele vai dominar o mundo inteiro. E ainda vai se levantar um quarto reino, que será forte como ferro, que quebra todas as coisas. Agora, nos dias desse quarto reino, o Deus do céu suscitará um reino que jamais passará. Interessante que, olhando assim para a estátua, nós percebemos de que a história da humanidade foi ali mostrada para todos nós. No ano 605 a.C., Daniel e seus 3 amigos foram levados cativos para a Babilônia. Nós já aprendemos aqui que foi no ano 605 que Babilônia venceu o Egito na Batalha de Carquemes e ela conseguiu seu apogeu mundial. Babilônia dominava no mundo inteiro e o grande rei de Babilônia era Nabucodonosor. Agora ele disse assim na profecia, depois de ti vai se levantar um outro reino inferior ao teu. Qual foi o reino que veio substituir
ao reino de Babilônia. Nabucodonosor reinou em Babilônia por 43 anos. Durante 43 anos ele reinou em Babilônia. Mas depois que ele morre, o filho vai assumir o trono e chega um momento nessa dinastia babilônica que vai se sentar no trono um rei chamado Belsazar. Quem era Belsazar? Era um neto de Nabucodonosor. E o que fez esse neto de Nabucodonosor? Olha para o capítulo 5 de Daniel, verso 1. Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. O neto de Nabucodonosor, porque a mãe dele era filha de Nabucodonosor, deu uma grande festa no palácio em Babilônia e convidou 1000 pessoas. Enquanto eles estavam ali festejando e bebendo, ele fez o quê? Olha o que diz a palavra de Deus. Daniel diz assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles começaram a beber e a dar louvores aos deuses. De quê? Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra. Você percebe que aqui aparecem os 4 metais da estátua? Nós estamos vivendo vários anos depois do sonho. Babilônia ainda dominava. Só que esse reino, segundo a profecia, passaria para outro. E agora você tem um neto de Nabucodonosor festejando. E ele vai fazer uma coisa que foi o seu maior pecado. Qual foi? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos descobrir qual foi o drástico erro de Belsazar. Um dia, diz a profecia, todo joelho vai se dobrar diante de Cristo, ricos e pobres, salvos e perdidos também. Só que os perdidos vão se dobrar reconhecendo que Ele foi justo, mas não há mais esperança, porque eles no tempo oportuno não se dobraram. Então meu apelo para você hoje é que você se dobre agora, enquanto há chance. Vamos nos prostrar diante desse Deus. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta e essas lindas imagens que você está vendo aqui na ilha em Angra dos Reis, o nosso cinegrafista Nério está fazendo. Nós estamos aqui no meio de um cenário paradisíaco, uma bela natureza que Deus criou e aqui estamos aprendendo mais a respeito do livro do profeta Daniel. No capítulo 2, nós estamos aprendendo de que o neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele dominava no trono de Babilônia, ele deu uma festa para 1000 convidados, mas já depois de estar bêbado devido ao uso do vinho, ele vai cometer o grande e maior erro da sua vida. E você que está em casa nos acompanhando, e vocês aqui também no nosso estúdio, eu queria convidar você a ler Daniel 5, verso 2. Olha o que fez o neto de Nabucodonosor. Daniel 5, verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Sabe o que fez esse neto de Nabucodonosor? Você se lembra que quando Nabucodonosor, no capítulo 1, invadiu Babilônia, ele levou para Jerusalém os utensílios do templo? Esses utensílios eram vasilhas que se usavam no serviço do ritual do santuário. Eram vasilhas que se usavam para colocar, para se banhar, para colocar incenso e outras coisas. Essas vasilhas eram sagradas, porque haviam sido consagradas a Deus para uso no templo de Salomão.
E agora estavam na casa de Marduk, o deus babilônico. Mas mesmo Nabucodonosor, tendo trazido esses vasos sagrados para o seu templo em Babilônia, ele não ousou mexer nesses vasos. Mas agora o neto dele faz o quê? Manda trazer os vasos para beber vinho nesses vasos. Isto foi o ato final da história desse homem. Ele blasfemou contra o Deus do céu, duvidando de que o Deus de Israel poderia fazer alguma coisa com eles. E enquanto eles estavam bebendo nesses vasos, algo extraordinário aconteceu. Olha o que diz o texto sagrado. Daniel 5, 24 e 25. Daniel 5, 24 e 25. Diz assim: Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam bebendo nos vasos sagrados, apareceu uma mão misteriosa e escreveu na caiadura da parede no Palácio Real. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ninguém entendeu o significado dessas palavras. Elas não diziam nada para eles, mas o rei sentiu que era um presságio terrível. E ele teve muito medo. E ele mais uma vez fez o quê? Mandou chamar os magos. A história se repetiu mais uma vez. Ele mandou que os magos fossem chamados, mas os magos nada puderam fazer, mais uma vez. Aí a mãe dele, que era filha de Nabucodonosor, disse assim: Nos dias do teu pai, havia aqui em Babilônia um jovem que interpretava sonhos. O nome dele era Daniel e ele ainda está aí. Sabe quantos anos já haviam se passado? Sabe em que ano foi esse evento? No ano 539 a.C. Esta mão que escreveu na parede no dia desta festa no palácio aconteceu no ano 539 a.C. Isso quer dizer que Daniel foi levado para a Babilônia em 605, então já faziam pelo menos 66 anos que Daniel estava ali. E se Daniel foi levado para lá com mais ou menos 18 anos de idade, Daniel já estava com quase 90 anos. Entrou esse Daniel com quase 90 anos e começou a interpretar a Escritura. E Daniel disse assim: Sabe o que isso significa, rei? Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Daniel 5, 26 a 28. Sabe o que Daniel disse para o rei Belsazar? Você agiu mal. O teu pai, aqui aparece a palavra pai, mas na realidade o pai aqui é o ancestral. Não é o pai biológico, é o ancestral. O teu pai, que na realidade é teu avô, né? Ele andou nos caminhos do Senhor. Ele reverenciou o Deus do céu. Até fez um decreto. Mas você não se lembrou da história dele. Você não prestou atenção nas lições que ele aprendeu. E você cometeu esse ato de blasfêmia em trazer os vasos para cá e beber vinho neles. Pois fique sabendo que você foi pesado na balança e achado em falta, e Deus vai tirar o seu reino e vai dar os medos e os persas. O que aconteceu? Nesta mesma hora, enquanto ele estava interpretando o sonho, no ano 539, terminou a história do Império Babilônico. Então, Babilônia dominou o mundo do ano 605 a.C. até o ano 539. Sim, professor Júlio. Na escrita na parede, aparece a palavra Mene, Mene 2 vezes. Por quê? Mene, Mene, uma ênfase. Então, e você vai perceber também que há uma diferença na interpretação e para a escritura. Lá está Mene, Mene, Tekel, Parsim, e depois Daniel vai dizer Mene, Mene, Tekel, Pérez. É porque a palavra aqui ela aparece conjugada no plural. E o Mene, Mene é uma ênfase.
como Jesus dizia assim, em verdade, verdade te digo. Lembra que Jesus fazia muito isso? Era uma ênfase Sim. que ele estava usando. Agora, o que aconteceu no ano 539, nessa mesma noite da festa? Eu queria que vocês olhassem para esta obra de Heródoto. Heródoto é considerado pelos historiadores como o pai da história. Aqueles que estudam a história, eles estudam muito as obras de Heródoto, porque ele é o pai da história. Heródoto foi um homem que viveu por volta do 4º século antes de Cristo. Se ele viveu por aí no 4º século, ele viveu logo uns 200 anos depois de Daniel. O que é que ele escreveu sobre esse momento? Aqui na página 95 do seu livro História, volume 1, Heródoto diz assim: finalmente, porque concluísse por si mesmo sobre o que deveria fazer, ou porque alguém, vendo em dificuldades, o aconselhasse, o príncipe Ciro tomou a seguinte resolução: colocou o exército parte no ponto onde o Eufrates penetra na Babilônia, parte no local onde o rio deixa o país, com ordem de invadir a cidade pelo leito do mesmo, logo que se tornasse vadeável. Sabe o que Heródoto está dizendo? Aqui ele está falando da estratégia que Ciro usou para derrotar a Babilônia. Ciro era o grande líder do Império Medo-Persa. E na noite de 13 de outubro de 539, ele derrotou Babilônia. E essa história não só está sendo ilustrada por Heródoto, como o cilindro de Ciro, que é uma descoberta arqueológica. Aqui nesse cilindro que o próprio Ciro mandou confeccionar, conta a mesma história. O que é que fez Ciro naquela noite? O rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia, e Babilônia possuía altas muralhas que não podia ser invadida. O que fez Ciro? Ele desviou o leito do rio em outra direção. E quando as águas baixaram, ele entrou com os seus soldados marchando pelo leito do rio. Heródoto vai dizer de que a água estava batendo nas coxas dos soldados. E eles entraram marchando pelo leito do rio, e quando Daniel terminou de interpretar a escritura na parede, o exército medo-persa já estava dentro da cidade. E foi assim que caiu Babilônia, na noite de 3 de outubro de 539. Cumpriu-se a profecia de Daniel: tu és a cabeça de ouro, mas o teu reino passará a outro, inferior ao teu. E isso só aconteceu quase 70 anos depois da predição profética. Só que o sonho iria mais longe. Ciro dominou, ou a Medo-Pérsia dominou o mundo de 539 até 331, porque a profecia dizia que viria um outro reino depois da Medo-Pérsia. Agora, quem é que veio depois da Medo-Pérsia? No ano 331, quando termina o domínio dos Medo-Persas, quem é que apareceu no cenário? Eu queria chamar a sua atenção para uma outra obra preparada pela Biblioteca de História, que fala justamente sobre Alexandre e a vida de Alexandre o Grande. Aqui nessa obra, na página 71, olha o que os historiadores falam sobre a Batalha de Grânico. A Batalha de Grânico foi a terceira batalha entre Alexandre e o Império Medo-Persa. E foi nessa batalha de Grânico que aconteceu a vitória dos gregos sobre os medo-persas. Na página 72 diz assim: a guerra, portanto, foi decidida, e as tropas persas marcharam ao encontro dos macedônios, seguindo as margens escarpadas do Grânico. Entretanto, Alexandre avançava também para o Grânico. Página 73, os dois exércitos estavam face a face, olhavam-se atentos e ansiosos, esperando um ao outro a iniciativa do combate. Alexandre olhava o conjunto e avaliava a situação, e a busca de melhor ponto para ataque. Depois, montando o cavalo de batalha, o rei deu o sinal e o ataque começou.
Aqui diz, continuando na página 73, depois de 1000 peripécias, os persas debandaram. Segundo Plutarco, que é um outro historiador, Alexandre em Grânico não mostrou um alto pensamento militar, sendo antes de tudo uma demonstração de heroísmo. E Alexandre venceu os medo-persas no ano 331. Aqui está a Grécia, o terceiro império mundial, representado pelos quadris de bronze. Alexandre é chamado na história de o Grande, porque ele fundiu o Império Grego à Macedônia. E a Grécia vai dominar o mundo do ano 331 a.C. até o ano 168. O que aconteceu no ano 168? O Império Romano começou a conquistar terras. E Roma foi avassaladora na conquista e na expansão do Império. Aí começou a dinastia dos Césares. E no ano 168, na Batalha de Pídima, nós temos o momento em que Roma assume o controle mundial. O Império Romano estava representado na estátua pelas pernas de ferro. Agora Daniel disse que a história continuava. O Império Romano dominou o mundo até o ano 476 depois de Cristo. Mas Roma perdeu seu poder no ano 476 de nossa era. Mas para quem Roma perdeu o seu poder? Depois de Roma, qual foi o império mundial que surgiu na história? Vocês conseguem identificar? Qual foi o império mundial que surgiu depois de Roma? Nenhum. Sabe por que não? Porque Roma foi minada em suas bases por 10 tribos bárbaras. Assim como os pés da estátua tinham 10 artelhos, Roma, segundo um grande historiador do século XVIII, Edward Gibbon, ele ensina na sua obra a história e o declínio e queda do Império Romano, que dos anos 352 a 476, as tribos bárbaras invadiram a Itália e minaram o Império Romano. E no ano 476 cai Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma Ocidental. Então, o quarto império mundial foi destruído e as 10 tribos bárbaras tomaram conta do mundo. Edward Gibbon, ele cita pelo menos 8 destas 10 tribos. Quais eram elas? Ele chama os álamos, os francos, os burgundos, os suevos, visigodos, saxões, lombardos, érulos, vândalos e ostrogodos. Dessas 10 tribos, 3 tribos foram extintas. Nós veremos isso no capítulo 7 de Daniel. Por que essas 3 foram extintas? Mas as 7 que sobraram organizaram a França, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Como surgiu a nossa moderna Europa? Ela é o resultado das tribos bárbaras que destronaram Roma no V século. Agora lembra do sonho lá? O que acontecia na continuidade do sonho? Olha para o versículo 45. O que aconteceria nos dias dos pés da estátua? Daniel 2:45. Passados os impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, o que aconteceria nos dias dos pés da estátua? Daniel 2:45 diz assim: como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze e o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que representa essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos? Ela representa o reino de Cristo, que virá estabelecer-se em nossos dias. Em quais dias? Nos dias desses reis. De que reis Daniel está falando quando diz nos dias desses reis? Dos reinos dos artelhos, dos reinos da Europa.
Então, a profecia é clara. A Europa nunca mais vai se unificar. Nós nunca mais teremos um reino mundial soberano. Dominaram como império até Roma. Agora foi dividido. Os países modernos da Europa aí estão. E a profecia diz assim: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais terá fim. Esse reino é o reino de Cristo. Então, quando é que Jesus volta? Jesus volta nos dias da moderna Europa. É isso que esse capítulo nos revela. Daniel falou isso no 6º século antes de Cristo. Passaram-se todos os impérios. Veio Ciro da Medo-Pérsia, veio Alexandre da Grécia, vieram Césares de Roma. Tudo passou como a profecia indicava. Isso quer dizer que nós estamos vivendo nos últimos dias da história humana. Não haverá um 5º império mundial terrestre. Esse 5º império mundial será o estabelecimento do eterno reino de Cristo. A Bíblia é clara em dizer de que Jesus é a rocha, é aquela pedra que foi rejeitada. Essa pedra que foi rejeitada tornou-se pedra principal. E o reino que Cristo veio estabelecer não é um reino terrestre. Ele disse para as pessoas: o meu reino está dentro de vós. O meu reino não é conquistado pela força. O meu reino é conquistado pelo amor. E Cristo veio a primeira vez não para estabelecer o seu reino da glória. Ele veio estabelecer o reino da graça. E na cruz, o reino da graça foi estabelecido. Por quê? Porque o mal foi vencido. E graças ao evento da cruz, nós podemos ter vida eterna. Agora nós estamos aguardando que Ele volte para estabelecer o reino da glória. E quando Ele voltar, haverá apenas 2 grupos: aqueles que estarão prontos e aqueles que não estarão prontos. A Bíblia é clara em dizer, em Isaías capítulo 25, qual será a reação daqueles que estiverem prontos para esse dia. Eles dirão assim: eis que este é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e Ele nos salvará. O Apocalipse também fala de qual será a reação dos perdidos. Em Apocalipse capítulo 6, dos versículos 15 a 17, eles dirão aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Em qual grupo você quer estar? Você quer estar naquele grupo que vai dizer: eu estou pronto, Cristo, eu quero aceitar-te como meu rei? Ou você vai estar naquele grupo que vai fugir? A nossa posição naquele dia depende de uma decisão hoje. Porque naquele dia, ninguém vai decidir nada. Os casos já estarão decididos. É hoje que eu preciso decidir. E a pergunta que fica para vocês, e para você que me assiste em casa, é: você quer ser cidadão nesse reino que vai durar para sempre? Pense nisso, enquanto você ouve essa canção. Quando Deus se levantar, toda a terra verá sua luz. Vem em glória resgatar todo aquele que aceitar Jesus. Com força e majestade, reflete ao mundo seu poder. E os que viverão na verdade irão a vida receber. Todos os homens, fracos ou fortes, simples ou
salvar. Quando Deus se levantar, todo ouvido ouvirá sua voz, sua glória mostrará, seu poder refletido em nós. A morte foi vencida, a tempestade terminou, a esperança encontra a vida e a eternidade começou. Todos os reinos, ou fracos ou fortes, não podem negar a força da cruz. Reis e rainhas lançando as coroas irão confessar que o Rei é Jesus. Quando Deus se levantar, todo ouvido ouvirá sua voz. Seu poder, todos os homens, fracos ou fortes, simples ou nobres, irão se curvar diante do trono daquele que vive, irão para sempre adorar o Rei. Um dia todo joelho se dobrará diante do Rei Jesus. Hoje muitas pessoas chegam ao poder e governam totalmente alienadas da existência desse Deus. Talvez eu esteja falando agora para alguém que governa, para alguém que ocupa uma posição pública, para alguém que tem em suas mãos a responsabilidade pelo cuidado de outras pessoas, uma função pública que você foi eleito para ela. Você precisa governar com sabedoria e, mais que isso, você precisa ser súdito no reino de Cristo, porque só esse Rei dá sentido à nossa vida. Só esse Rei entende as nossas lutas e dores. Só esse Rei está voltando para acabar com os problemas mundiais. Não vai ser um G12, não vai ser uma união de países, uma nova moeda, um pacote financeiro. Não serão essas coisas que darão solução ao problema da humanidade, porque o problema da humanidade é espiritual. O problema da humanidade é que nós nos afastamos de Deus e queremos que as coisas deem certo. Mas esse Rei que está voltando, Ele promete estabelecer um reino que jamais passará. Um reino onde todos nós seremos iguais, onde de fato a paz haverá. E sabe qual é a melhor notícia?
Você não precisa aguardar até que Ele chegue para desfrutar dessa paz. Você pode se apoderar dela agora. Porque aqueles que agora tornam-se cidadãos nesse reino, entregando suas vidas a Cristo, já experimentam a verdadeira paz que o céu pode oferecer. Porque a vida eterna começa agora. E nós que estamos aqui, o que vamos fazer diante da maravilhosa revelação de que Cristo está voltando para estabelecer o seu reino? Vamos continuar a viver nossas vidas sem pensar nesse Deus? Ou vamos, a partir de agora, dar atenção a cada letra de sua palavra, no sincero desejo de descobrir qual é a vontade que Ele tem para a minha vida? E tudo que eu aprender, eu vou praticar. Um dia, diz a profecia, todo joelho vai se dobrar diante de Cristo, ricos e pobres, salvos e perdidos também. Só que os perdidos vão se dobrar reconhecendo que Ele foi justo, mas não há mais esperança, porque eles no tempo oportuno não se dobraram. Então meu apelo para você hoje é que você se dobre agora, enquanto há chance. Vamos nos prostrar diante desse Deus. Ore comigo. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos esclarece nesta hora de que há um Deus que precisamos servir. Há um Deus que está voltando em glória e majestade para estabelecer o reino que será eterno. Os reinos vieram e passaram. Os tronos foram conquistados e se perderam. Mas esse Rei, Ele estabelecerá um reino que terá domínio sempiterno. Nós queremos ser cidadãos desse reino. Por isso, aceita agora a entrega do nosso coração. A nossa vida, ela está em Tuas mãos. Aceita, bom Deus, a nossa entrega. Aceita-nos assim como estamos, para que um dia sejamos como Tu desejas. Perdoa nossas faltas, os nossos pecados. E na Tua gloriosa volta, salva-nos para o Teu reino. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Quanto tempo durou essa impressão do sonho na mente de Nabucodonosor? Depois que ele compreendeu que o seu reino seria temporário, qual a atitude que ele tomou? Nós veremos essa história na semana que vem com muitos detalhes. Eu espero por você. Até lá.